Eu tenho 31 anos, sou casado e sou muito convicto de uma coisa: um bom casamento acelera a liberdade financeira. Esse vídeo aqui é um contraponto a um tipo de conteúdo que eu tenho visto cada vez mais inundando as redes sociais, que basicamente aceleram a epidemia de solidão que a gente vive hoje no mundo como um todo, né? E esse vídeo é um contraponto específico a um vídeo que eu vi com o título Por que eu não acredito em casamento? E bom, como alguém que acredita na instituição casamento e que, como eu falei para vocês, acredita que um bom casamento é um acelerador de enriquecimento para os dois, eu queria trazer esse contraponto aqui. Te convido a assistir o vídeo e entender todo o meu ponto de vista e me dizer depois se tu concorda ou não. E caso seja a primeira vez que tu tá por aqui, eu sou o Bruno, esse aqui é o canal Jornada 2 e eu compartilho nesse canal como um diário de bordo a jornada minha e da minha esposa rumo à liberdade financeira como um casal, como um time nesse processo. E vamos lá, vamos pro conteúdo do vídeo então, que eu separei alguns pontos aqui pra gente conversar. Antes da gente continuar, eu vou pedir licença pra ti pra eu colocar meu cafezinho aqui, porque assim eu acho que o papo flui melhor. E se você tiver o seu por aí também, já se sirva, né? Sente-se à mesa, vamos conversar. E bom, por que eu acredito então que um casamento, um bom casamento, ele acelera a liberdade financeira? Porque eu tenho essa convicção. Eu sei que muita gente diz o oposto. Eu sei que muita gente diz que casamento significa somente gasto a mais, significa dor de cabeça, significa contas a mais, mas eu percebo que na realidade o problema aí não é o casamento em si, mas é o alinhamento que precisava acontecer dentro desse casamento para que o casal começasse a caminhar rumo a uma mesma direção. E isso nesse processo realizando objetivos, realizando sonhos, né? Não vivendo necessariamente uma vida de privação, né? Buscando somente desfrutar de um futuro melhor lá na frente. Não, de forma alguma. Na realidade, eu acho que a melhor forma da gente garantir um bom futuro é a gente tentando viver o melhor presente que a gente pode viver sem cometer excessos, para que não venha faltar mais lá na frente, né? E o primeiro argumento que eu queria trazer aqui a respeito do porquê que eu vejo com clareza que um casamento bom acelera a liberdade financeira é que as rendas se somam, mas os custos não dobram, tá? Muita gente diz que com a soma das rendas, né, algumas pessoas, né, alguns casais não vão somar as rendas, né, figurativamente, né, de maneira... não vão fazer a soma realmente das rendas. Mas o casal tem sim a soma daquela quantia em dinheiro para lidar com os custos de vida, seja aluguel, moradia e etc, né? Então, o que eu quero dizer? Os custos, eles não vão dobrar, por quê? Porque se você pegar ali os custos básicos que uma pessoa tem para sobreviver, ela tem que arcar com moradia, com aluguel, ela tem que arcar com o custo de energia, água, né? Pode ser a assinatura de um streaming que seja. Todas essas coisas que eu mencionei para vocês são coisas que podem ser divididas, que os dois vão usufruir, né? Não tem por que pagar 2 aluguéis sendo casado, não tem por que pagar 2 contas de energia sendo casado, né? Então, existe essa soma das rendas, mesmo que alguns casais não façam isso, né? Super entendo. Mas as contas elas não estão dobrando. Então, se uma gestão boa financeira fosse feita nesse processo, o casal poderia sim conseguir construir mais liberdade financeira com essas 2 rendas que eles têm, né? Ou com essa renda maior que eles passam até agora, certo? A segunda coisa que eu acho que faz toda a diferença para a gente entender que um casamento pode ser sim uma fonte de fato, enriquecimento, né? Pode ser um motor de enriquecimento, é entender que é um processo onde um pode servir de trampolim para o outro, né? Eu não falo sobre pisar na cabeça, né, um do outro, não, tá? Eu estou falando sobre o casal sentar, alinhar e conscientemente decidir investir na carreira de um
para que ele cresça, para que ele aumente a renda, né, para que ele traga uma remuneração maior para casa, consequentemente faça sobrar dinheiro, possa investir para alcançar a liberdade financeira, né? E eventualmente, quando o casal entender que é o momento, investir na carreira do outro, né? Eu vejo que esse é um ponto que muitos casais falham em não fazê-lo, né? Porque começam a pensar demais no eu, né? E pensam sempre na minha carreira, nas minhas coisas, mas muitas vezes um dos dois, né? Ou o parceiro ou a parceira vai estar com uma oportunidade muito melhor à frente, né? Vai ter uma porta escancarada ali para essa pessoa crescer na carreira. E o casal poderia sentar e conversar sobre aquilo e escolher conscientemente investir na carreira daquela pessoa, né, que tá com essa oportunidade à frente. Não significa negligenciar a outra, mas no momento devido, essa troca ser feita também. E o casal investir na carreira, né, do parceiro ou da parceira. Os dois fazendo esse processo paralelamente, né, é inevitável que a gente veja um crescimento de renda, que a gente veja um crescimento como profissional, que a gente veja também dinheiro sobrando, né, na conta desse casal, porque eles fizeram esse processo, principalmente se eles tiverem a cabeça, né, de conseguir viver um degrau abaixo, né, que é o que muitos não fazem nesse processo também, e por isso não usufruem do melhor que o casamento poderia entregar nesse quesito, né? Não que a melhor parte do casamento seja enriquecer, não é isso que eu quero dizer. Mas vocês poderiam estar utilizando essa força do casamento para construir uma jornada mais leve com as finanças, né? Onde vocês tenham um futuro onde a preocupação com o dinheiro é uma preocupação praticamente insignificante, porque vocês construíram isso ao longo do tempo, né? E bom, um ponto importante sobre essa questão de ser um trampolim, né, ali na carreira um do outro, é que a gente está falando aqui de uma situação onde tudo é planejado, mas muitas vezes, e eu falo por relato pessoal, as coisas acontecem fugindo do nosso controle, né? Pode ser alguma doença, pode ser alguma emergência que aconteceu na vida de um ou do outro, ou pode ser uma demissão também, né? Eu passei por essa situação de ter 2 empregos e ser demitido dos 2 praticamente no mesmo mês. Tinha 1 mês de diferença. E nesse processo foi muito importante esse alinhamento dentro do nosso casamento, né? E essa nossa visão de não viver no limite da nossa capacidade financeira, né? Além desse alinhamento de, poxa, esse é um momento, então, que eu vou precisar, né? Eu fui forçado a dar uma pausa e eu vou ter que me reestruturar. A gente vai ter que investir na minha carreira para que eu possa encontrar oportunidades, né? Então, um casal que tem esse alinhamento, ele é capaz de fazer isso, de se moldar, de se ajustar a essas situações que são impostas. E isso não vira motivo de crise, né? Isso é algo que somente casais que têm esse alinhamento tanto de diálogo quanto financeiro, são capazes de viver, tá? E uma outra coisa que eu queria colocar é que dentro do casamento passa a existir também uma força multiplicadora. Os casais podem investir como pessoas de classes mais altas do que eles fazem, tá? O que eu quero dizer com isso? Se antes você, por exemplo, recebia 5 mil reais e ela recebia 5 mil reais, juntos vocês teriam uma renda de 10 mil, né? Vocês podem agora, ao invés de 500 reais, investir 1.000. E se a realidade de vocês for diferente dessa, vocês têm juntos uma renda de 20 mil reais, vocês podem, ao invés de 500, ao invés de 300 reais, tá conseguindo investir 2 mil, 3 mil, 4 mil por mês, né? Isso é, com certeza, uma força multiplicadora que acelera o processo de enriquecimento, que acelera essa jornada rumo à liberdade financeira de um casal que está alinhado, tá? Mas isso eu preciso passar para vocês, porque eu sei que isso pode ser um tipo de comentário que eu venha a ver nesse vídeo. Isso não é todo mundo que colhe. Para colher isso, é preciso plantar alinhamento, é preciso plantar diálogo, é preciso plantar consciência financeira. Não são todos os casais que vão seguir esse caminho,
né, de uma construção de patrimônio de fato, tá? Alguns só vão simplesmente se ajustando ali no dia a dia, deu problema aqui, eu vou para o outro lado, deu problema do outro lado, eu volto para cá, né? Mas eu acredito que o melhor que o casal pode colher em relação a isso é ter um alinhamento, ter diálogo, ter um alinhamento financeiro, né? Ter consciência de que, poxa, a gente pode usufruir muito bem o hoje, mas sem viver no limite da nossa capacidade financeira e comprometer o nosso amanhã, tá? E para não ficar somente na minha fala, né? De que, não, essa daqui é a opinião do carinha aí da internet que eu vi um vídeo, né? Que ele tem 31 anos aí. E esqueci de falar, tô casado há 4 anos, né? Nesse processo a gente começou a vida sem absolutamente nada, tá? E hoje a gente já recebe uma renda passiva considerável graças a termos investido ao longo desses 4 anos, né? Mas beleza, não fica só na minha opinião. Existem estudos, né, e a ciência mostra que casados tendem a ter uma relação com as finanças mais saudável que solteiros e poupam mais do que solteiros poupam, né? Ou seja, guardam dinheiro mais do que solteiros, tá? Então sim, você nesse processo, você vai ter que abrir mão de algumas individualidades, digamos assim, de algumas liberdades individuais que você tinha. Mas se for tudo muito bem alinhado, no momento certo você pode realizar aquele sonho individual que você tinha, aquela viagem talvez que você gostaria de fazer, aquela capacitação que você gostaria de fazer na sua vida profissional, né? Se isso for bem alinhado dentro do casamento, é possível de ser realizado, né? Priorizando os sonhos do casal, priorizando os sonhos individuais ali também, né? Como parte do processo. E então eu espero que eu tenha conseguido te mostrar que existe uma saída para todo esse movimento Red Pill aí que, sabe, demoniza casamento, que demoniza a mulher, né? Que basicamente fala que a instituição é uma instituição falida, né? Que basicamente fala que o casamento empobrece o homem, que o homem vai entrar e vai sair sem nada. Lógico, tudo que eu estou falando aqui parte do princípio que são duas pessoas que querem, né? Que são duas pessoas que querem construir a vida juntos, que querem construir um futuro sustentável juntos, né? E se vocês estão nessa jornada também, estão nessa caminhada, eu tenho um convite para fazer para vocês. E eu chamo, né, todos os casais que eventualmente assistiram a esse vídeo a fazer parte da nossa comunidade. Ela se chama JF2, Jornada da Autonomia Financeira A2. E dentro dessa comunidade a gente fala tudo que um casal precisa ser, precisa fazer para se tornar um casal absolutamente imparável quando se trata de construir sonhos, de construir um futuro juntos. O link está na descrição. Clica no link e vem fazer parte da nossa comunidade. E eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, né, como parte aqui do meu diário de bordo, do nosso diário de bordo como casal aqui rumo à liberdade financeira, e eu inspiro outros casais a participarem desse processo. Se hoje vocês vivem uma jornada de desequilíbrio com as finanças, se hoje vocês vivem uma jornada de confusão, de conflito, talvez vocês precisem de alinhamento, talvez vocês precisem de mais diálogo, talvez vocês precisem de um direcionamento de como que vocês podem fazer para o casamento de vocês multiplicar e não dividir as coisas. Para o casamento de vocês ser um vetor de enriquecimento, né, como parte do processo, não como a coisa mais importante. O mais importante que o dinheiro pode te trazer aqui nesse quesito é a paz, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa um tô na jornada nos comentários se você chegou até aqui e até a próxima.